A importância da estrutura organizacional e da cultura de inovação já está no mindset da alta gestão de muitas empresas. Em tempos onde a atração e retenção de talentos é parte dos principais tópicos do planejamento estratégico das companhias, a união entre as áreas de recursos humanos e marketing acaba se tornando uma parceria indispensável, não só para a construção do Employee Value Proposition e do Employee Experience, mas também para a propagação da marca. O resultado desta interação é o engajamento dos colaboradores com os valores da organização, que acontece quando o RH, com o apoio do marketing, se comunica de forma estratégica e clara com seus colaboradores, gerando neles um sentimento de pertencimento e os posicionando como embaixadores da marca empregadora, que de forma espontânea eles acabam divulgando em suas redes informações a favor da organização. Para tratar sobre os temas deste segundo painel, eu chamo ao palco o presidente do GPTW, Rui Shiozawa, o diretor de RH da Johnson & Johnson Brasil, Guilherme Hinow, a Head Global de Comunicação Corporativa e Marca Institucional da Votorantim Cimentos, Viviane Mansi, e para moderar esse bate-papo, Lilian Guimarães, vice-presidente da ABRH São Paulo. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Por favor, sejam bem-vindos. Quero lembrá-los. Quero apenas lembrá-los de usar o QR Code para fazer as perguntas para o painel. Bom painel para vocês. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Está um pouco escura a plateia. Dá para botar um pouquinho de luz na plateia? Aí, melhor, né? Assim vocês não dormem e a gente enxerga todo mundo. É um prazer estar aqui. Eu sou Lilian Guimarães, sou vice-presidente da BRH, fui convidada pela Propay, onde tenho a honra de ser conselheira, ajudá-los bastante lá em várias coisas, para fazer parte desse trabalho hoje, fazer a mediação desse painel. Um tema que eu tenho verdadeira paixão, que é a relação do trabalhador com a marca da empresa que ele trabalha, marca empregadora ou Employee Value Proposition. Como quem assistiu o Daniel falar, vai ver que a gente discorda de muita coisa, mas tudo bem, faz parte do debate, né? A gente trouxe para conversar o Rui, que está... Quantos anos, Rui? 10 anos na frente do GPTW, todo mundo conhece a pesquisa, todo mundo sabe a importância que tem para o nosso mercado. Estar na lista e participar do processo de melhores empresas para se trabalhar. O papel do Rui aqui vai ser fazer para a gente quais são as melhores práticas, o que as melhores empresas que estão melhores colocadas no ranking têm de marca empregadora, o que faz a diferença ter uma marca empregadora legal. A Viviane, que trabalha com comunicação corporativa na Votorantim Cimentos, marca, vai trazer essa visão de como é que a gente se conecta, marca da empresa com a marca empregadora. E o Guilherme, que está na Johnson's, que já trabalhou na Votorantim. Então, vai ser legal, porque ele tem uma visão das duas empresas que a gente vai apresentar aqui como caso, que hoje representa uma série de marcas debaixo do guarda-chuva do Johnson & Johnson e tem lá um trabalho bem interessante de marca empregadora. O que é marca empregadora, né? Nada mais é do que você ter quais são os atributos que uma determinada empresa tem para atrair e reter pessoas, de uma maneira bem simples. Por que razão uma pessoa escolhe trabalhar na sua empresa e por que razão ela escolhe não trabalhar na sua empresa, seja antes de entrar, seja entrando. A marca, normalmente, uma marca de uma empresa, Votorantim Cimentos, Johnson & Johnson e tantas outras marcas que existem no mundo, elas têm um significado, elas têm uma representação, elas traduzem o que aquela empresa tem e oferece para o consumidor final lá fora. Quando a gente começou a usar esse conceito de marca empregadora, o que quer dizer isso? O que eu ofereço para a pessoa que quer trabalhar comigo? O mais importante da marca empregadora é você deixar muito claro, o Daniel citou aqui no palco o exemplo
do Bradesco e da Ambev. São empresas que a maioria das pessoas consegue identificar quais são os atributos dessa marca empregadora, o que significa trabalhar no Bradesco e o que significa trabalhar na Ambev. Pelo menos as grandes razões por que as pessoas decidem. Portanto, eles têm, de fato, uma clareza muito importante sobre a sua cultura e o que significa trabalhar lá. É importante? É, porque aí você escolhe. Você que está lá dentro pode escolher, quem está lá fora pode escolher ou não escolher. Né? Agora, o crítico de uma proposta dessa é que você tenha coerência, que eu acho que é o fator mais importante, que é o que o Daniel comentou aqui. Você escreve uma série de propósitos, coloca na parede e tal, mas não necessariamente você, na prática, faz aquilo. Então, qual é o grande diferencial de uma boa marca empregadora? É você praticar aquilo, que a gente chama de a experiência do colaborador. Hoje está muito em voga a gente falar a experiência do consumidor, mas também da experiência do colaborador. Quando você oferece uma série de atributos e diz, trabalhar aqui nessa empresa, por exemplo, você ter possibilidade de inovar, e você entra dentro da empresa e lá dentro não tem espaço nenhum para inovação ou não tem orçamento nenhum para inovação, você não está cumprindo uma promessa que você fez. Portanto, é muito importante, número 1, você ter uma identidade clara corporativa, que normalmente a área de marketing é que lidera esse trabalho. Qual é o meu propósito, qual é a minha missão, quais são meus valores, qual é a minha razão de existir. E, a partir dessa identidade corporativa, você cria a identidade da marca empregadora. Normalmente tem alguns elementos. Né? O primeiro elemento da marca empregadora é você definir que perfil de pessoas você quer para a sua empresa. O que significa isso? Quais são as competências, quais são as características, que tipo de profissional eu gostaria de ter aqui. Tendo definido isso, você define quais são os comportamentos que você espera daquelas pessoas, que é muito importante você dizer quais comportamentos você espera e quais comportamentos você não admite ou não tolera, porque também fica mais fácil traduzir, porque às vezes você coloca frases bonitas na parede que fazem assim, um sentido legal ali escrito, mas a pessoa não consegue compreender o que significa na prática este valor ou essa missão ou esse propósito. Então, a marca empregadora ela ajuda a traduzir de uma maneira muito mais coloquial para que o colaborador entenda. Isso é permitido em termos de comportamento, isso não é permitido e a gente não gosta. E, depois disso, você tem o que a gente chama razões para acreditar. Como que você desenha todas as políticas, as práticas de recursos humanos, todos os processos, tudo para você, de fato, ser coerente, como eu falei agora há pouco, com a marca que você se propôs. Tendo as razões para acreditar, você pode provar, através de indicadores, de que aquilo realmente existe. Então, se você diz que você é uma empresa que valoriza desenvolvimento e carreira, valoriza a educação do colaborador. O interessante é divulgar qual é o volume de treinamento que você tem, quais são os resultados obtidos através disso, quanto você investe em desenvolvimento das pessoas, de forma que sempre os colaboradores possam acompanhar todos esses resultados e ter certeza que, além dele viver aquilo como experiência, ele também ter os indicadores para saber que a empresa está fazendo aquilo. Não é tão simples fazer tudo isso, né? Falar e explicar é mais simples do que fazer, mas eu acho que tem uma responsabilidade do RH de ser muito coerente do começo ao fim e acompanhar de uma maneira bastante constante. A marca não é, a empregadora ela não é uma marca que dura eternamente, né? Você vai renovando conforme a empresa também vai renovando as suas questões, mas ela precisa ser monitorada ao longo do tempo. Bom, eu vou comentar mais uma coisa rapidamente. Eu tive a felicidade de trabalhar bastante tempo atrás no Banco Real. E o Banco Real tem uma marca que hoje já não existe mais, ele foi comprado já faz 10 anos, 11 anos agora, foi 2007 que ele foi comprado. E foi uma marca que até hoje ela é lembrada por muitas pessoas que tinham conta no Banco Real. Por quê? Porque ela conseguiu criar uma imagem e ser coerente na experiência do cliente do banco, na época, ser muito coerente com a imagem que ela criou, que era bom atendimento, proximidade com os clientes, atender os clientes de uma maneira muito próxima. E a gente tinha, durante um bom tempo, no banco, um modelo de atuação nosso que representava a forma como a gente gostaria de se posicionar perante o mercado,
tradução, quase que tradução da nossa missão, era um modelo gráfico que tinha o cliente no centro desse modelo. Então, a gente dizia, o cliente está aqui e os demais stakeholders, inclusive colaborador, era uma das peças-chave desse modelo, mas não era o principal. E, num determinado momento, a gente percebeu que, se a gente trocasse o cliente do centro pelo colaborador no centro, a gente faria com que o colaborador tivesse, através dele, o cliente satisfeito. A gente percebeu que, fazendo essa troca, que é não olhar o colaborador como um cliente, como disse o Daniel, que ele acha que não é correto, não era isso, mas é como que eu faço, através do meu colaborador, que os meus clientes fiquem satisfeitos. Hoje em dia, é mais ou menos isso que muitas empresas estão fazendo, que é chamando a experiência do colaborador, e todo o trabalho que é feito de marca empregadora, que é de dentro da empresa para fora, e não de fora para dentro. Bom, falando, dando essa volta toda, para a gente começar a ouvir, então, os nossos colegas que estão aqui. Rui, super prazer estar com você aqui no palco. Tenho certeza que você tem bastante experiência e dado importante para dividir com a gente. A gente vai tentar fazer um bate-papo. Vocês podem fazer perguntas, né, através do QR Code que está no bloquinho, ou tem aí o caminho para entrar. Elas vão aparecer aqui para a gente. Depois que todo mundo falar, a gente responde as perguntas também. Por enquanto, super obrigada, gente. Alô, alô. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal esse tema, né, Lilian? Aliás, queria puxar um pouco o saco aqui da Lilian, cumprimentá-la pela preparação que ela fez aqui do debate. O material que ela escreveu sobre esse tema, eu proponho que depois você publique, Lilian, porque ficou muito legal. Ela fez aqui um resuminho, né, do que ela mandou para a gente, mas acho que explica muito bem esse tema. E essa experiência que ela citou, que ela teve no Real, de fato, foi sensacional, né? O Great Place, eu nem estava lá ainda, mas o Great Place teve, né, a oportunidade de acompanhar esse case, que a Lilian liderou lá no Real, e, de fato, foi o case. Acho que muita coisa que está acontecendo hoje, ou de tendências que a gente tem visto se consolidar hoje, a gente viu nascer ou se desenvolver nessa experiência. Então, parabéns aí duplamente. Obrigada. O que deixa o nosso trabalho aqui dos demais painelistas meio difícil, né? Porque, como ela fez uma apresentação muito legal, é difícil colocar novidades aí. Então, a primeira coisa que eu queria falar, às vezes a gente fica ouvindo alguém falar e fica pensando, para onde esse cara vai, né? Onde ele vai chegar? Então, já vou falar qual que é a minha linha. Eu sou extremamente otimista com tudo que eu estou vendo, né? No mundo, no Brasil e nas empresas. Com todos os problemas que a gente tem, acho que no primeiro painel, né, a gente viu alguns desses problemas, mas eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade à nossa frente. Essas coisas que eu vou falar, eu vou extraindo aí de elementos aí da pesquisa que a gente faz. Essa pesquisa está no mundo inteiro, tem mais de 30 anos. No Brasil, a gente acompanha 2.000 empresas por ano, são 10 mil no mundo. Então, tem uma massa aí de dados, né, muito relevante de todo tipo de empresa, né, grande, pequena, todo segmento e tal, né. Então, a primeira coisa que eu queria citar que me leva nessa visão otimista, essa questão do propósito está na moda. Que bom que está na moda, né? Que bom, porque esse negócio sempre esteve presente. Eu acredito que, na maioria das pessoas que está aqui, que está há 5, 10, 20 ou 30 anos no mercado, sempre teve esse desejo de estar ligado a propósito. Então, que bom que isso está se tornando uma coisa forte nesse momento, né, que é uma discussão comum, não é mais uma exceção, né? Isso aparece fortemente na pesquisa. Interessante que outro dia eu vi um outro debate, que alguém comentou, não, porque agora a geração nova e tal, o pessoal quer propósito. Aí levantou uma pessoa mais de idade na plateia e falou, eu sou velho e também quero estar numa organização que tenha propósito, pô. Não são os jovens só que querem isso, né? Então, isso aparece com muita força e que bom, né? Reforça esse meu otimismo. Segundo ponto, né, que sempre, de alguma maneira, aparece de uma maneira forte na pesquisa, a questão de preparação de liderança. Então, se nós estamos falando da atuação dentro das empresas, com os nossos colaboradores, como é que isso vira, né, segundo a visão que a Lília apresentou, que eu concordo totalmente, como que esse trabalho dentro da organização vira uma ação para fora da empresa, junto ao seu cliente, tem um elemento chave que é preparar pessoas
para exercer liderança, independente de serem pessoas que tenham cargo de gestão ou não. E, olha, esses 2 elementos que eu citei, vejam a importância do profissional de RH por trás disso. E aí que está a minha visão otimista, também para a área de RH. Vou colocar mais um terceiro elemento. Nem vou falar muito, que é óbvio, a questão da diversidade e da inclusão. Também está na moda, está em todo lugar que você vai, tem esse tema. Que bom, pô! Que bom que esse tema tá ficando muito presente e está impedindo, né, que problemas e coisas muito negativas que a gente tem visto até hoje começam a ser podados. Né? Então, não vou nem falar, porque é óbvio. E o quarto elemento, e, de novo, né, se eu falo de diversidade e inclusão, olha a importância que o profissional de RH tem para interferir nesse debate. E o quarto ponto, que também está na moda, que também é evidente que a gente tem que estar discutindo, que é a questão da transformação digital. Quer dizer, hoje é impossível alguma organização não estar preocupada com isso e não estar agindo sobre esse tema. Agora, transformação digital, pessoal, inovação, é igual a pessoas. A base da inovação, desenvolver tecnologia, trazer tecnologia, depende de quanto a gente prepara as pessoas, de quanto a gente desenvolve as pessoas para conseguir fazer isso, de quanto a gente desenvolve um ambiente dentro da organização que seja favorável à inovação, que é baseado nas coisas que a gente sempre pregou, né? Comunicação aberta, transparente, menos hierarquia, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui briga por isso. Então, nós estamos chegando num ponto, né, que todos esses elementos que estão se destacando no mercado como temas relevantes, que são demandas das organizações, e que as excelentes empresas para trabalhar estão fazendo isso muito bem, né, por isso que eu citei o caso do Real, né, que vem lá de trás. Pô, olha a oportunidade que o profissional de RH tem nesse momento. Então, eu sou muito otimista quanto ao papel que o RH pode ocupar nesse momento, interferindo nas organizações, se relacionando com seus pares, seu par de marketing, seu par de TI, seu par financeiro, o presidente e mais. Está dada a condição de muitos profissionais de RH, talvez que estão sentados aqui hoje, virarem presidentes das suas organizações. A gente já viu o cara de finanças fazer isso, o cara de marketing, o cara de vendas. Nós vamos começar a ver o profissional de RH sentando na cadeira do presidente. Porque olha o que tem de oportunidade aberta para esse profissional se manifestar. Tá? Então, Rui, você acha que o pessoal de RH está aproveitando essa onda das interações que você tem com a turma? Então, eu estou provocando muito esse tempo, porque eu acho que ainda não. Tá? Acho que ainda falta acreditar nisso. Então, por exemplo, ontem eu participei de um evento que foi muito legal, que o tema era pessoas, né, o tema gestão de pessoas, o tema RH, mas para a pessoa, e ela tinha que levar ou um par dela, o cara de RH tinha que levar ou o cara de finanças, de tecnologia, ou o presidente. Né, por quê? Para reproduzir o ambiente que você trabalha no dia a dia. A gente sentar num evento de RH e ficar discutindo entre a gente, é legal, mas não resolve o nosso problema. Quando a gente sair daqui e voltar para a organização, a gente vai encontrar esse ambiente. Eu tenho que falar com o cara de finanças, eu tenho que falar com o cara de marketing, o cara de produção. Então, vamos reforçar esse debate. E aí, né, tem muita coisa acontecendo, né, tem muito debate, muito evento, coisa muito legal no Brasil, fora, na internet, e que ainda falta a presença do cara do RH lá. Então, legal participar dos eventos de RH, né? Temos um CONAR, aí, que é um evento sensacional, mas tem que ir também nos outros eventos. Né? Nesses eventos onde estão as startups, por exemplo. O que esses caras estão fazendo? Né? Por que está mudando tanto o mundo? Como é que eu vou trazer isso para dentro da minha organização? Né? Então, Lília, eu acho que nós precisamos acreditar mais nisso. Né? Que a gente tem um espaço gigantesco para ocupar e acreditar naquilo que a gente sempre acreditou. Né? Não está mudando. As pessoas continuam lá, continuam tendo seus sonhos, seus desafios. Né? E a vantagem é que o profissional do RH ele foi preparado a vida toda para fazer isso, para olhar para as pessoas, para ouvir pessoas, como a Janete comentou aqui, né? Para transformar isso em ações. Então, está um
um espaço aí aberto para ser ocupado. Tenho certeza que vários de vocês aqui, a gente vai se encontrar daqui a alguns anos como CEO das empresas. Tomara. Muito bom. A minha reflexão aqui da sua fala é a transformação que o mundo está passando, e está todo mundo um pouco apavorado com a história da digitalização, da tecnologia, parece um monstro que vem. E o lado bom dessa história é que nunca o humano foi tão importante, e as competências mais sociais e mais soft, né, como a gente fala, estão muito valorizadas. Portanto, para o RH é uma oportunidade ainda maior, né? Então, nesse sentido, acho que tem um campo bastante fértil. A gente precisa saber aproveitar e não recuar diante disso. Me dá medo e eu não consigo fazer. Pelo contrário, acho que me joga ali, porque agora é a hora do humano assumir um papel super importante, porque a máquina vai dar conta de um monte de coisas que a gente não estava dando antes. Então, sobra esse espaço todo, né? Deixa eu dar um exemplo, Eliane. Eu fiz um curso lá no IMD, que é uma universidade legal de negócio na Suíça, no ano passado, e eles defendem uma visão muito legal que eu concordo totalmente, né? Então, temos, de um lado aqui, o mundo das grandes corporações, as empresas tradicionais, que têm a força da marca, têm a força do mercado, do relacionamento com o cliente, que é tudo que uma empresa nova não tem, né? Uma startup não tem. Do outro lado, nessas novas organizações que estão surgindo, tem a flexibilidade, tem a agilidade, tem, né, essa energia, né, que muitas vezes falta nas grandes empresas, que estão emperradas e tal. Então, elas têm esse outro lado, mas falta o que está na outra. Então, o que eles defendem, que eu concordo, é que quem achar esse caminho do meio aqui, achou a mina de ouro. Porque hoje parece que assim, ou isso aqui é bom desse lado, ou é isso, né? Ou eu vou para uma grande empresa, ou eu tenho que ir para uma startup. Quem falou que o jovem ele só quer ir para uma startup? De onde a gente tirou esse dado? Cuidado, pessoal, cuidado, né? Tem jovem querendo fazer de tudo, de todo tipo de lugar, né? Então, cuidado com as generalizações, que elas... tem espaço para todo mundo, né? Tem cara querendo fazer todo tipo de coisa. Agora, quem achar esse caminho do meio, ou seja, eu pegar a minha organização que eu estou hoje, grande ou pequena, mas que já está lá, né, com seus 10, 20, 30 anos, e conseguir colocar essa energia nova aqui dentro, vai fazer uma revolução. Não é, porque, se a gente ficar dando os exemplos, o que está com a revolução? É o Uber, é o Netflix, todo mundo dá os mesmos exemplos toda hora, pô. E quantas não conseguiram dar certo? Milhões. O índice de mortalidade nessas empresas é muito maior que nas empresas que estão estabelecidas. É óbvio, não é? É muito mais difícil. Claro. Então, de novo, o profissional do RH é o cara que vai achar esse caminho, fazer essa ponte. Por quê? Porque ele vai achar as pessoas, vai provocar as pessoas, vai motivar as pessoas, preparar as pessoas para ocupar esse espaço. Muito bom. Vamos lá? Agora a Viviane vai trazer uma profissional de marca e comunicação junto com o RH, tentando fazer essa conexão aí, então, dessas duas, né? Olá, gente. Bom dia. Eu vou ficar de pé, porque eu tenho mais chance de não rodopiar na cadeira. Porque ela é solta, então eu vou ficar deixando vocês tontos. Mas é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer falar sobre essa cola que precisa haver entre comunicação e RH. E eu vou contar um pouco, muito brevemente, o que aconteceu na Votorantim Cimentos e o que a gente tira de aprendizado de lá. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, Votorantim Cimentos é uma empresa super conhecida no Brasil, porque vem como parte de um grupo que que faz 100 anos esse ano, que fez parte da industrialização do país, mas não é uma marca realmente forte fora do Brasil, por razões óbvias. Aqui a gente é bastante grande, tem a maior parte do mercado, e fora a gente foi crescendo por comprando outras empresas, que durante muitos anos operaram com seus nomes de raiz. Mais recentemente, de 5 anos para cá, a gente começou a entender que Votorantim Cimentos, em algum momento, abriria IPO. E, por isso, faria sentido que todas as empresas, né, de Votorantim Cimentos fossem, de fato, reconhecidas por esse nome. E assim nós começamos um processo longo de, em todos os países em que a gente atuava naquele momento, que eram 14, a gente fazer essa tradução de marca. Então, esse foi o primeiro momento, né, que a gente começou a olhar para a marca Votorantim Cimentos. Agora,
começo desse trabalho tem a ver com identidade. Só que ele não tem condição de parar na dimensão de identidade. Porque a gente tinha uma preocupação que, assim, quando um empregado hoje trabalha no Brasil e amanhã resolvesse trabalhar na Tunísia, será que ele encontraria lá os mesmos traços de cultura? Será que ele encontraria algo lá que ele pudesse sentar, olhar para o lado e entender que a cultura é a mesma? Porque, no final das contas, gente, vocês ouviram isso um pouco cedo, eu reforço, por que a gente tem que cuidar de cultura organizacional? Essa é a fronteira. Essa é a fronteira que eu sei que se eu caminho aqui dentro, eu estou seguro. Se eu ponho o pé fora, eu falo, oi, né? Tem alguma coisa aqui que não me traduz direito. Então, isso é uma proteção para a empresa, né, e para os demais. Então, é importante que a gente cuide disso. E a gente tinha essa preocupação lá atrás de todo mundo ser reconhecido, não só pela identidade, mas pela cultura. Então, esse trabalho que teve início, né, com o trabalho de marca, ele teve uma continuidade com a definição do propósito da companhia e com a definição de EVP. Muito bem. Como é que isso, de fato, né, assenta na empresa? A gente não é com o quadro na parede, não foi com a decisão global que a gente teve de comunicar o propósito, nem de comunicar o EVP, nem de comunicar nada. É quando isso ganha vida na organização, na fala da liderança. Então, o maior projeto que nós fizemos, que fez com que tudo isso fosse realmente robusto lá dentro, é quando a gente fez a proposta de marca, a gente tinha lá um calendário que até ano X a gente não podia ter resquício nenhum de qualquer outra empresa, né, dos nomes anteriores. Aí eu peguei esse papelzinho, fechei e a gente conversou lá dentro. Esse papelzinho a gente não vai abrir mais. Porque as pessoas têm que usar Votorantim Cimentos, propósito e EVP, porque acreditam nisso. Porque isso que é verdade entre nós. Senão, vira uma coisa de branding, vira uma coisa de marketing. Não é isso que a gente espera dentro da empresa. A empresa está no seu direito, ok, de fazer isso fora. Mas dentro de casa, precisa ter um senso de verdade naquilo que a gente faz. Porque na hora que a empresa passa por um aperto, passa por uma crise, passa por qualquer coisa que você precisa do empregado por inteiro, lá dentro ele tem que estar. E aí, se você não foi verdadeiro com ele, faz como? Então, é duro isso lá dentro de casa, né? Dentro de todas as casas. Então, a gente começou a cuidar disso, na expressão direta disso no dia a dia. E aí, curiosamente, claro que... Por que faz sentido que a empresa defina o seu EVP? Porque é o momento que você fala, eu sou isso, mas eu não sou todas essas outras coisas aqui. E, às vezes, você se dá conta que você não é uma coisa bem legal. De repente, você se dá conta que você não é inovador. De repente, você se dá conta que você não é tantas coisas que o mercado acha que é legal. Agora, é um momento de duas uma, né? Essa que eu acho que é a pergunta que eu mais faço dentro de casa, para a liderança, para a RH, para o próprio time de comunicação essa é a cultura que eu tenho ou é a cultura que eu quero? Porque isso é relevante. Eu estou em universidade, dou aula, e a pergunta que mais me fazem em cursos livres de EVP que eu dou é: EVP e employer branding é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Eu posso fazer uma atividade de employer branding sem ter um EVP? É claro que eu posso. Só que talvez, em algum momento, você olha no espelho e fala, vai faltar um pouco de verdade aí. Por quê? Porque a gente quer ser legal para atrair. E quando você quer ser legal para atrair, você dá uma acertada na bola do jeito que você bem entende. Né? Ou seja, a gente vai precisar ter muito cuidado dentro de casa para que a gente possa entregar aquilo que a gente promete. Então, o EVP é o que nos garante isso. Agora, lá no caso da Votorantim Cimentos, eu tenho um dilema interno que é assim. Nós temos uma missão que lá dentro a gente chama de norte. Então, a gente tem um norte com 4 pilares, com 5 valores, com 7 crenças e... Eu tenho que falar para o gestor que ele tem mais 5 pilares de EVP. Ou a gente não orna, não dá. Simples assim. Quem controla EVP lá dentro sou eu e a área de RH. Então, a gente tem reuniões periódicas que a gente olha para aquilo e a gente entende se a nossa narrativa, as nossas decisões de negócio estão voltadas para aquilo ou não. Mas isso não é uma coisa que a gente manda, né, apresentação para o gestor, para o empregado, para a gente ter condições de fazer. A gente não faz isso. A gente só tem certeza de que se os projetos que a gente está levando para aprovação, as decisões que a gente está levando do ponto de vista da narrativa da empresa, estão alinhados com aquilo que a gente definiu que a gente quer ser. E, claro, quando a gente define EVP, tem coisa que a gente olha ali e fala, beleza, isso daqui está no sangue, né? Está na pele. Tem outras coisas que são aspiracionais, a gente quer ser. Então, o meu papel e o papel de RH dentro da empresa é garantir que a gente, de fato, tenha uma jornada para a gente chegar lá onde a gente diz que a gente quer ser. Porque nem tudo a gente é hoje.
Então, quando a gente expressa para fora da empresa, a gente tem que ser cuidadoso, porque eu tenho que expressar aquilo que eu sou de fato. Dentro de casa, eu tenho um espaço maior para atuar, porque eu posso atuar naquilo que eu quero ser, porque eu não vou ser sozinha, eu preciso ser com as pessoas. Então, eu preciso convencer a todos que vale a pena, né, o trânsito de mudança, porque às vezes a mudança dói, às vezes tem gente que perde espaço na mudança, às vezes a gente não sabe, né, andar nessa bicicleta nova direitinho, então custa um pouco trocar o nosso chapéu, a roupa, etc. e tal, para ir trabalhar. Então, o que a gente faz, a minha maior contribuição, né, da equipe de comunicação na empresa, é justamente a gente fazer uma governança desse processo de mudança, que a gente realmente entregue um EVP, entregue algo que as pessoas acreditem. Como é que a gente se dá conta que isso vai dando certo? A gente tem, obviamente, né, muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, mas um acerto que nós tivemos nessa cultura, quando eu cheguei, eu estou lá só há 3 anos. Quando eu cheguei, eu fiquei muito impressionada com a cultura. Uma cultura extremamente forte, com muitas coisas positivas, mas uma questão muito forte que me chama a atenção, é claro, né, tudo do contexto de onde vinha, eu vinha da GE, era tudo muito controlado, tudo muito seguro, tudo muito comando e controle. Eu falei, meu Deus do céu, né, o mundo já não é mais assim, minha gente. E aí a gente foi, e assim, eu lembro que eu sentei, e eu fui trabalhar, e eu falei assim, gente, não está funcionando a minha internet. Aí eu olhei para o lado e falei, gente, a minha internet não está funcionando. Aí as pessoas prenderam a respiração e falaram, Viviane, a gente não acessa a internet aqui. Aí eu falei, senhores, né, vamos conversar sobre isso. Precisamos mudar umas coisinhas aqui. Enfim, mas a gente tem que ir com um pouco de leveza. Não adianta pôr o pé na porta dos outros, porque isso não muda as pessoas. A gente foi criando um case de mudança a ponto, gente. Isso aconteceu só há 3 anos. No final do ano passado, a gente decidiu implementar uma rede social interna. Com todos os riscos que isso podia trazer para uma empresa que era extremamente de comando e controle no passado. Esse que é um sucesso absoluto, gente. Ela dá mais certo do que eu achei que podia dar. Né? Então, assim, a gente dá risada de tão certo que ela dá. A gente optou por um instrumento que é o Workplace, né? Que é o Facebook interno, voltado para as empresas. E a gente tem lá uns índices que o próprio Facebook oferece para a gente, da média de uso das empresas. Né? Então, tem lá uma média, que no nosso caso são 150 matérias por semana postadas no instrumento. Eu posto 1.200, gente. Agora, ontem, por exemplo, entrou em contato comigo, né? Eu estava online, entrou em contato comigo uma pessoa e falou assim, oi, Viviane, eu criei um grupo, pode? Eu fui entender o grupo, eu falei assim, pode. O que era o grupo, gente? Era um operador de máquina, que assim, nunca antes na história desta empresa, resolveu criar um grupo para que todo mundo visse o que tem nos estoques de maquinário da empresa para que a gente pudesse economizar. Ele fala assim, bom, a gente está num momento duro, todo mundo tem que contribuir, se isso é importante para a gente, eu estou vendo que tem peça sobrando na minha fábrica, eu vou deixar saber, porque deixando saber, talvez alguém deixe de comprar uma coisa fora, a gente aproveita o estoque interno e está tudo bem. Eu falei, nossa, achei ótima a sua ideia, posso convidar outras pessoas para o seu grupo para ajudar? Aí ele falou assim, pode, você acha que não vai ser mal vista? Vai de jeito nenhum. Dei um toque para o diretor financeiro e falei, olha como surge coisa legal, vai lá, incentiva. Ele entrou, incentivou, o cara está feliz da vida, os colegas estão felizes da vida. Em 2 dias, nós temos 280 pessoas de fábrica dentro do grupo, operando uma empresa melhor. É esta empresa que a gente quer. É esta empresa que faz uma crença da companhia, que é colaboração, ficar de pé todos os dias. Aí tem hora que o executivo perguntava assim para mim, mas e se der errado? Eu falei, se der errado, né? Essa é a minha conclusão. Mas e se alguém postar alguma coisa que não vai dar certo? Eu falei, você apenas sorria. E aí a gente educa, a gente avisa como tem que ser. O fato é que a ferramenta está lá há 7 meses, a gente só tem alegria, as pessoas compartilham de verdade, a gente sente as pessoas mais próximas umas das outras. Esse é o nosso propósito dando certo. São essas as crenças da companhia sendo vividas todo dia. É isso que garante que a gente tenha um futuro brilhante, que é o que a gente quer. Não só para a gente, né, do grupo de gestão, mas também para cada empregado que faz parte da Votorantim Cimentos hoje. Obrigada. Obrigada, Vivi. Acho que a gente vai ter chance já de debater um pouco, trocar um pouco de ideias sobre a tua interação com o RH e como melhorar. Mas antes a gente ouve o Guilherme contar a história da Johnson's. Estão me ouvindo? Opa, agora sim, agora ficou bom. Sempre com muito carinho falar de Johnson & Johnson, uma empresa que está há 130 anos na história, aqui no Brasil há 85 anos, um pouquinho atrás da Votorantim. Eu estou lá na Johnson há 5 anos, eu entrei como diretor de RH da Janssen, e depois de 2 anos eu assumi esse cargo Brasil, responsável por Janssen, também Medical, Consumo e Supply Chain.
e é uma organização que tem 76 bilhões de dólares, né? E mais do que isso, ela toca 1 bilhão de vidas, pelo menos 1 bilhão de vidas por dia. E se a gente for pensar em tocar vidas, eu tenho certeza que eu toco uma série de vidas aqui também. Vou fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui já usou Band-Aid? Levanta a mão. Estamos tocando várias vidas aqui. Quem já usou aquele shampoo Johnson's Chega de Lágrimas? A gente usa na gente, não é só nos nossos filhos, né? E eu posso ficar aqui ainda bastante tempo, porque eu vi que tem gente que ainda não levantou a mão. Posso falar de Sundown, posso falar de Hipogloss, posso falar de Neutrogena, Rock, que também são marcas nossas. Em suma, a gente toca 1 bilhão de vidas por dia e isso nos dá muito orgulho. E é interessante, quando a gente olha Brasil, aqui no Brasil nós estamos falando de 6 bilhões de reais, né? A gente está no mercado emergente, então se a gente for olhar dólar, cada ano vai dar uma projeção diferente, então a gente usa reais. Aqui no Brasil, vem crescendo significativamente nos últimos anos. E quando a gente olha a distribuição de receita nesses 6 bilhões, reflete muito o que vocês devem estar pensando. 45% da receita aqui no Brasil vem dos produtos da consumo, 30% da farmacêutica, Tilenol, que vários de vocês certamente levantariam a mão, não é da farma, ele é de consumo. A farma lida com produtos de alta tecnologia em imunologia, neurosciences, oncologia. Então, são produtos, até a marca Janssen é diferente, porque a gente não quer associar o bebê a isso, né? E, por fim, a Medical tem 25% dessa receita. Quando a gente olha o global, por outro lado, a consumo representa menos de 20% do total de receita e a farma representa quase 50% do total da receita. Então, quando a gente olha essa contraposição entre global e local, fica evidente a beleza do enterprise, né? E eu acho que o sucesso da Johnson no crescimento das ações, nesse crescimento sustentável nos últimos anos, no retorno aos acionistas, é justamente o hedging que um negócio acaba fazendo no outro. Se hoje a farmacêutica é o principal negócio e vetor de crescimento da organização, não é o que acontecia há 7 anos atrás, quando a Medical fazia isso. E a consumo ainda mantém esse elemento icônico, né, do bebê Johnson, da mamãe e do bebê. Então, a combinação desses 3 negócios, dessas 3 indústrias diferentes, criam a beleza e a solidez dessa organização. Como é que a gente traduz isso para falar de marca, né, uma marca empregadora? E pegar a definição que a Lilian colocou tão bem, né? Como é que as pessoas se relacionam com a organização, como é que a organização, por outro lado, se relaciona com as pessoas, criando expectativas mútuas e balanceadas. E a jornada que nós fizemos, ela teve algumas perguntas, né? Vocês viram aí no meu perfil, eu fiz mestrado, doutorado, então eu tenho um viés acadêmico e encarei essa jornada como uma pesquisa. E as perguntas foram, primeira delas, eu tenho uma cultura global muito estabelecida. Como é que eu garanto que eu tenho no meu EVP características da cultura brasileira? A segunda pergunta, eu tenho 3 indústrias bastante diferentes. Bens de consumo, medical devices, farmacêutica. Será que eu vou chegar no final com um EVP ou eu vou chegar no final com 3 EVPs? E a terceira pergunta, como é que eu faço para criar um EVP cujos atributos o tornem atraente, diferenciado, coerente e também sustentável no longo prazo? Então, nada fácil uma pesquisa dessas, e aí nós aplicamos pelo menos 8.000 questionários, mais de 1.200 entrevistas em profundidade, focus groups, realmente uma pesquisa para chegar no EVP da Johnson & Johnson Brasil. E o resultado disso foi um statement muito importante colocado, faça parte de algo grandioso. Como é que a gente chegou nisso? A gente percebeu, na resposta das pessoas, o que a Johnson tem como elementos culturais presente e quais são aqueles elementos aspiracionais que sejam as pessoas internas ou as pessoas do mercado que a gente quer atrair, gostariam de ver na nossa organização. E o faça parte de algo grandioso, ele englobava ou engloba todos esses elementos. E os elementos nós colocamos como 4 atributos da organização. O primeiro deles, a questão de propósito. Então, as pessoas
tem um propósito muito forte em transformar a vida das pessoas. E é muito interessante ver quando eu estou numa convenção, última convenção da Pharma, a gente quer atingir determinado volume de lucratividade, de receita e de lucratividade. Mas, mais do que isso, nós queremos tocar 950 mil pacientes esse ano. Então, é uma empresa focada no paciente. É uma empresa focada na diferença que ela vai fazer nesse paciente, na diferença que ela vai fazer na saúde do consumidor. E mais, é uma empresa que, quando ela vê o paciente dando um depoimento, ela se comove. E ela se comove de maneira muito genuína. O segundo pilar do EVP, a maior empresa de saúde do mundo, quando a gente olha os 3 setores, sem dúvida nenhuma, a maior empresa de saúde, e a gente tem um programa chamado Energia para a Performance na Vida das Pessoas. Na penúltima exame, eu falei um pouco sobre isso, naquela reportagem de neurociências. E a gente tem a energia das pessoas em 4 dimensões. Uma dimensão física, uma dimensão intelectual, uma dimensão emocional e uma dimensão espiritual. E todas as pessoas da liderança estão passando por esse programa, e isso não é só Brasil, é global. Nós já temos planos de levar isso para chão de fábrica. Nós temos aqui no Brasil pelo menos 3.700 profissionais de nível de fábrica. Temos, aliás, muito orgulho aqui no Brasil de ter o maior site de manufatura cross-sector do mundo. Então, aquele site de São José dos Campos, que quando vocês passam lá pela Dutra e vem aquele gramadão maravilhoso, ele tem o maior site de manufatura cross-sector. O que isso quer dizer? Que tem Consumo, Medical e Janssen trabalhando lá. E a gente quer que essas pessoas também passem por esse programa de energia para a performance na vida. O terceiro pilar, uma cultura de resultados, muito importante, é uma empresa listada em bolsa, mas com respeito e com dignidade e coerência. Não é um resultado a qualquer custo. E como é que a gente traduz isso na prática? O desempenho das pessoas ele é medido com o que as pessoas precisam entregar, mas como as pessoas entregam tem a mesma importância do quê? E eu vou falar para vocês, pessoas são desligadas da organização se a forma que elas utilizarem para chegar nos resultados não for adequada com os princípios e valores da organização. Todas as pessoas têm plano de desenvolvimento individual, conversa com seus gestores, isso é valorizado. Isso nos leva ao quarto pilar, que é a possibilidade de fazer múltiplas carreiras dentro da mesma organização. Então, nós valorizamos que pessoas que têm um conhecimento de consumo façam uma carreira na Medical, façam uma carreira na Janssen, na farmacêutica, e, com isso, façam carreiras no Brasil, de maneira mais ampla, carreiras internacionais, cross-country, como a gente comenta. E um exemplo bem concreto disso, o nosso programa de trainees teve 14 mil interessados, dos quais nós fomos aí passando pelos diversos funis de seleção, chegamos em 24 nomes que nós trouxemos. E se nas funções e em supply chain já acontecia esse movimento cross-sector de carreiras, porque você está numa função de RH, é fácil, eu estava na Janssen, hoje eu estou cross-sector, posso ir para uma Medical. Agora, no lado comercial, pessoas de vendas, pessoas de marketing, nós também estamos fazendo rotações obrigatórias nos setores, sponsored by os presidentes, que foram sponsors extremamente fortes para fazer essa transformação cultural e garantir essa visão enterprise na organização. Quais são os desafios que eu vejo da criação de um EVP e relacionamento com marketing, relacionamento com outras áreas, o papel da liderança? Em primeiro lugar, a ativação do EVP. O EVP ele pode estar muito bonito, faça parte de algo grandioso, mas como que você ativa isso na cabeça e no coração das pessoas internas e como que você ativa isso externamente? Garantindo que todas as comunicações da organização estão fundamentadas nesses elementos, acaba sendo uma estratégia de comunicação, de garantir consistência desses elementos de comunicação em todas as mensagens que a empresa faz, internamente, externamente, garantir que esses conteúdos estejam nas práticas de gestão da organização, e isso leva a uma transformação cultural extremamente importante. A coerência, conforme a Lilian colocou, de garantir que o que as pessoas compram ao entrar na organização vai ser o que elas vão encontrar quando elas estiverem trabalhando, que aquela experiência seja coerente com o que foi falado, é muito importante. Senão, o EVP vai virar apenas um employer branding.
colocando a tua diferença aí, que é bastante consistente. Eu pareço bacana, mas não adianta nada uma pessoa que venha para a Johnson e que ela não encontre aquela experiência que ela comprou ao vir para cá. E, por fim, a questão de propósito. O que a gente percebe é que, quando o propósito das pessoas se conecta ao propósito da organização, aí sim a gente tem o engajamento. Eu, particularmente, acho o termo retenção extremamente inadequado. Eu não quero pessoas retidas na Johnson & Johnson. Eu quero pessoas comprometidas. Eu quero pessoas que percebam a possibilidade de fazer uma carreira e uma vida dentro da organização, que seja eterna enquanto dure, mas que seja permeada por comprometimento. É isso aí. Muito bom. Bem claro e didático, como professor. Professor executivo. Professor executivo, que também dá aula, você vê que ele é bem didático. Bom, gente, a gente tem espaço para perguntas do público, que elas vão começar a aparecer aqui para nós na tela. Antes de eu ler a primeira pergunta, eu só queria fazer uma provocação aqui, especialmente para a Viviane e para o Guilherme, e o Rui, claro, pode dar sua opinião também. A gente sabe que essa questão da diferenciação é importante, da clareza do seu EVP é importante. Quando você, Rui, citou quais são as principais características que colocam as empresas melhor colocadas no ranking, você colocou propósito, preparação da liderança, diversidade e inclusão e transformação digital. São os temas que estão no topo da agenda de qualquer empresa. E aí, a minha sensação é que muitas empresas, às vezes, não está na hora de entrar com algum desses temas, especialmente quando a gente fala em digital, que é inevitável, mas tem tempo para tudo, todo mundo sai correndo, querendo fazer a mesma coisa. Olhando para isso e olhando para a diferenciação que um EVP pode trazer, como é que vocês têm essa conversa aí, especialmente na liderança da empresa, no senior nível da empresa, como é que funciona? Lilian, eu acho que eu teria muita coisa para falar e eu vou tentar simplificar um bocado. Eu acho que tem uma primeira questão, e eu até comentei com vocês que hoje a gente está bem feliz com o resultado de uma rede social interna, e eu recebo muita gente na AVC do mercado perguntando, mas o que fez dar certo? O que fez dar certo é que a gente, 2 anos antes de realmente chegar nesse processo, a gente trabalhou fortemente comunicação de liderança, junto com a RH. Então, o que é comunicação de liderança? Essa é a minha especialidade, a minha formação, meu mestrado, meu doutorado, né? Isso é a minha grande crença. Eu fui para a VC porque existia um convite de mudança cultural intenso, então eu só levo paulada todo dia, né, gente? Desde que eu entrei, faz parte. Mas, assim, o meu papel é provocar a organização para a organização que a gente quer ser. Porque, às vezes, dá medo de ser o que a gente quer ser, né? Porque envolve muita mudança. E nós trabalhamos fortemente. O que são os programas de comunicação de liderança? A gente faz plano de 100 dias para um executivo que senta numa cadeira nova, mesmo que ele seja velho de casa, não importa. Ele sentou com um grupo novo, tem que olhar no olho, tem que gastar a sola da bota, como a gente brinca lá, né? Porque não é bem sola de sapato. Tem que estar perto das pessoas. Então, a gente vem num processo assim, de ir fazendo um desmame de executivo, eu não sou mais ghostwriter, você quer falar com as pessoas? Olha no olho e fala. Porque tem que ser from heart, tem que ser verdadeiro, tem que fazer valer aquilo que a gente faz. Então, no dia a dia, a gente coloca EVP em pé porque a gente não só tem clareza do que a gente quer, como a gente fez um movimento forte na empresa de entregar isso via gestor. Então, o gestor ele tem muita responsabilidade sobre isso e a gente chama o gestor todo dia para essa necessidade. Então, a gente faz plano de 100 dias, eu acompanho alguns executivos de perto, né, no seu processo de comunicação com os seus. A gente foi sendo mais flexível com aquele processo que era super controlado no passado, de escrever discurso para executivo. A gente não faz isso lá mais. Eu escrevo 4 ou 5 bullets, que é isso que tem que cumprir. Aí o executivo faz. Eu estou à disposição. Quer treinar antes comigo? Vamos treinar. Mas a fala é sua, porque tem que vir de dentro. Então, isso faz com que as pessoas também se responsabilizem mais do processo. Porque, obviamente, você fala isso para um diretor, é a pegada dele, ele vai fazer. Agora, você fala isso para um gerente, nem tanto. Quando a gente lançou a ferramenta, as pessoas me ligavam e falavam assim, Viviane, eu vou postar, hein? Eu falei, vai, posta. Que eu estou olhando aqui, né, para ver se chega. Ele falou, vou postar, hein? Mas eu estou apertando enter agora. Eu falei, vai. Mas se errar? Eu falei, se errar, a gente corrige. E outra coisa que a gente fez também para tornar curta a resposta
A gente teve um momento que a gente já estava mais ou menos tranquilo dentro de casa, da nossa verdade, do nosso propósito, do que a gente queria. Agora a gente falou, vamos para fora. O que é vamos para fora? A gente também faz um processo bem forte com o executivo de ter presença digital. A gente chama isso de thought leadership. Tem que ter. Porque hoje, gente, não vou citar nome, né? Mas o terceiro maior portal de economia do país, eles consideram bem uma notícia que eles colocam na internet, tem 30 mil cliques. É um que se comemora, foi bem produzido. Quando eu lanço alguma coisa nas minhas mídias proprietárias na AVC, gente, atinge 100 mil pessoas. Então, aquele entendimento de comunicação de passado, né, de que eu tinha que ter presença, para construir reputação eu tinha que fazer via imprensa, isso não existe mais. Assim, quem fala com vigor, né, em quem eu acredito? Eu acredito em pessoas como eu. Eu acredito no empregado da empresa, porque ele fala a empresa que é. Ele não fala, né, o executivo fala a empresa que eu quero ser. Pessoas como eu falam a empresa que é. Então, a gente começou a incentivar, coisa que não existia antes, todas as pessoas lá dentro a falar. E rola um medo, né? Mas também rola uma responsabilidade, gente. Quando a gente fala, vai lá e posta, não, mas o que eu posso falar? A gente tem uma regrinha básica. Não, a regra básica eu também conto para vocês, porque é simples. Você teria orgulho se saísse na capa do jornal? Vá em frente. Você teria dúvida? Repensa. É tão simples quanto isso. Então, a gente tem... O executivo foi se tornando à vontade para falar nas redes. E aí tem uma reunião de segunda-feira, né, com o grupo executivo, e eu faço um gerenciamento de ciúme básico, né? Então, assim, fulano, você está indo super bem, estou vendo as tuas postagens, tal coisa, teve um super engajamento, foi legal. Eu falei, gente, cadê os demais? Precisamos de todo mundo. Então, isso meio que estimula. E é engraçado porque minha equipe me fala assim, nossa, Viviane, está todo mundo postando. Eu falei, pois é, né? Foi terça-feira. E você estimula também que todos os demais colaboradores da empresa, que aí vem da liderança, e estimula que todo mundo se coloque. Você cria um senso de segurança emocional na empresa. Isso é importante. Muito bom. Então, a gente foi... Óbvio, você tem mais risco. Eu gerencio muito mais risco. Mas eu também gerencio muito mais resultado, gente. Só que eu gerencio muito, né, exponencialmente resultado e um pouquinho de risco. Vale a pena. A minha vida não é fácil. Todo dia eu explico alguma coisa para algum executivo desesperado, gente, sempre. Mas faz parte, porque o meu papel na organização é dar tranquilidade e segurança para eles, de que o nosso processo é robusto. Então, tem ido. Muito bom. E o que eu acrescentaria aí é que o EVP ele é dinâmico, né? A gente fez aquela pesquisa, 8 mil levantamentos, etc. Agora, a empresa mudou, né? A gente fez isso há 2 anos atrás. Algumas outras dimensões são importantes de serem acrescentadas hoje, como, por exemplo, o que o Rui colocou tão bem, de diversidade e inclusão, né? Nós temos na organização, hoje, em cada uma das 4 regiões, um head de diversidade e inclusão, e nós estamos lançando e implementando uma campanha de você, sendo único, pode mudar o mundo, né? O que a gente quer? Que as pessoas sejam elas mesmas. E, a partir daí, toda a fundamentação de grupos de afinidade fica muito mais consistente, né? Então, a gente tinha um grupo de afinidade já bastante consolidado aqui no Brasil de mulheres, né, chamado Mulheres Sem Barreiras. Então, quando a gente olha nas métricas da Votorantim, é até difícil imaginar uma coisa dessas, né? Mas, hoje, quando a gente vê na Johnson, na liderança do Brasil, quando eu pego o nível gerencial e acima, 48% das pessoas são mulheres. Quando a gente vai subindo no nível diretivo, no nível de VP, isso diminui e a gente quer mudar isso, né? Então, são feitos trabalhos aí de conscientização, trabalhos de levar mulheres que fizeram carreiras bem-sucedidas para dar o exemplo para outras, etc. E isso tem que ser incorporado no EVP. Uma coisa recente também que eu lancei aí no Brasil, como porta-voz da organização, foi a licença paternidade expandida. Ou seja, na Johnson, hoje, um pai que tem filho, ele tem 40 dias úteis de licença paternidade. Porra, quando eu tive meus 3 filhos, só tive 5, né? Só falei, será que eu vou ter o 4º filho agora, né? Será que... Pensa bem, 40 dias úteis, né? Coloca aí final de semana, dá 56, mais férias, 86. Poxa, dá para ser feliz. O que a gente quer dizer com isso? Que o homem e a mulher têm que estar presentes nesse momento tão importante da vida de uma família. E mais, isso vale para casais homoafetivos também. E isso fundamentou o nosso grupo Open and Out, um grupo de comunidade LGBT dentro da organização, há 1 ano já, que começa a fazer um movimento de engajamento extremamente importante na organização, e eu começo agora a fincar as bases para um grupo de raça. Se nós temos 56% da nossa população brasileira afrodescendente, como é que a gente pode imaginar que uma organização como a Johnson,
que foca em diversidade e inclusão não vai refletir essa realidade. Então, é mais um grupo de afinidade que expressa essa estratégia de diversidade e inclusão, e isso tem que estar fundamentado na marca da organização através do seu EVP. Muito legal ouvir, né, que você tem um EVP, que ele tem uma espinha dorsal, mas ele é atualizável de acordo com as tendências, porque senão também você fica fora. Então, como é que você vai encaixando? Então, manter sempre atualizado e vivo é muito importante. E mais importante do que tudo é você ter as práticas e políticas alinhadas. Então, a partir do momento que você diz, se entrou o tema de LGBT, eu vou ter os grupos, eu vou estimular, eu vou fazer licença paternidade, que é uma razão para acreditar, segundo a metodologia que a gente comentou aqui no começo, para acreditar que realmente o seu EVP está funcionando. Tem algumas perguntas que estão aparecendo aqui na tela. Será que você consegue voltar para uma antes dessa que está aqui? Não é lá, né? Só está aqui. O André Souza perguntou o que o lançamento do EVP na Johnson & Johnson e na Votorantim mudou efetivamente nas práticas de RH. Acho que essa pergunta é bem pertinente, porque muitas vezes a gente vê todo o desenho do projeto do EVP muito bonito, a gente encontra nos livros, nas consultorias, como é que faz, mas a questão é a prática. Então, como é que foi isso? Realmente vocês revisaram política por política e práticas de recursos humanos? E como ficou a performance? Não sei se eu entendi bem, como ficou a performance no ciclo do colaborador? Não sei se o André quer ver se eu entendi direito. É como é a gestão de performance, é isso? Cadê o André que perguntou? Tudo bem, você? Oi? Dá, pode falar alto que eu ouço. No ciclo dele todo, como é que o EVP impactou? Está ótimo, está claro. Obrigada, André, pela pergunta. Vamos lá. Gente, no caso da André especificamente, no caso da VC, foi muito mais uma questão de como do que de o quê. Então, eu acho que a gente tem um processo muito parecido com a Johnson. EVP é uma coisa que não dá para fazer igual em todos os lugares. Então, eu tenho um EVP quase que por país. No Brasil, como eu tenho situações muito específicas, tem momentos que eu tenho EVP específico para a operação, porque eu estou muito longe de tudo. Então, tem coisas que são importantes para aquela localidade, que não é a mesma coisa do que eu fazer um EVP aqui para onde a gente está, no escritório administrativo de São Paulo. Então, para nós foi muito mais um como. Como é que eu traduzo isso? Então, a gente tem em RH e em comunicação, a gente tem sempre alguém que está se perguntando todo dia o que eu estou fazendo está alinhado com o que eu disse que era importante para mim. Né? É algo que a gente faz vigilância e governança, não faz controle. E a gente vai trazendo essas questões no dia a dia. Do ponto de vista de ciclo do empregado, essas questões são mais claras. Em outras palavras, reduzimos a agenda. A gente cuidava de 30.500 coisas e agora a gente cuida de menos. Por quê? Para dar mais evidência para os avanços que eu tenho. Então, a gente tem uma pauta reduzida, mais focada nessas dimensões, que faz a gente também conseguir ter melhores resultados com isso. Super bacana a tua pergunta. A gente certamente olhou todas as práticas de gestão de pessoas quando a gente lançou o EVP, para ver a coerência do conteúdo do EVP com essas práticas, assim como a coerência das práticas com o conteúdo do EVP. E algumas coisas foram reformuladas, alguns pontos foram adicionados, como, por exemplo, essa questão da diversidade. Agora, um elemento interessante foi, se a gente está falando a possibilidade de fazer carreiras múltiplas dentro da mesma organização e se movimentar entre setores, será que os líderes estavam apoiando esse tipo de coisa? Então, uma mudança imediata que aconteceu no Conselho de Presidentes da organização, porque a Johnson, como eu falei para vocês, tem 3 setores e tem um Conselho de Presidentes que toma a decisão em geral, cada um olhando o seu setor e olhando a geografia. E eu faço parte desse comitê, junto com os 3 presidentes, e nós começamos a olhar se a nossa estratégia de talentos da organização ela estava refletindo realmente esse modelo enterprise. E, a partir daí, nós passamos a monitorar se as movimentações do nível gerencial e acima no país, se elas estão refletindo o enterprise e, portanto, qual é a porcentagem de movimentações feitas na organização e que foram cross-sector, que foram de um setor para o outro. E eu vou falar para vocês, de 2016 para 2017, esse número dobrou. E já em 2018, considerando aqui os dados de maio, a gente já atingiu mais da metade do que foi o ano passado. Ou seja, é uma evolução
constante, né, consistente também, e que reflete algo que a gente está falando no EVP, garantindo, portanto, essa coerência entre a prática e o que é falado, o que é exercido, garantindo a consistência da cultura. Muito bom. Vou fazer 2 perguntas para o Rui, para ele ajudar a gente a entender. Primeiro, na perspectiva histórica, desde que você está lá no Great Place to Work, você percebe que tem uma evolução da importância de ter um EVP claro, bem definido, compatível com as políticas, coerente. Isso faz diferença para as empresas se colocarem, né, dentro do ranking, se saírem bem. A gente sabe como é a metodologia, que ela é muito... Além de ter a pesquisa com os colaboradores, tem todo um assessment feito pela equipe do Great Place que vai, olha política, volta, pergunta tudo. Então, a gente passa, quem está passando pelo processo, passa por uma sabatina do que é aquilo que a gente está dizendo que faz como empregador. Então, queria ver um pouco dessa perspectiva histórica e saber se, de fato, vocês conseguem avaliar lá no Great Place to Work as empresas que têm um EVP, quem está no topo da lista, de fato, é mais atrativo porque está no topo da lista porque é marketing ou porque, de fato, a empresa pratica aquelas coisas. Se é tudo... Porque tem uma coisa que a gente sabe, né, que trabalha com marca, às vezes você cria uma marca, ela tem uma imagem muito legal, às vezes a prática demora para você... Se você começa a destruir a marca por alguma razão, demora até o público perceber. Para fazer coisa errada é rápido, mas então a pergunta é se de fato as pessoas têm, essas empresas que estão no topo são mais atrativas, vocês têm dados sobre isso? Não, legal isso que você está perguntando, Lília, porque esse processo, né, essa pesquisa, premiação e tal, o juiz dela é muito rigoroso. Não é uma comissão de sábios que a gente monta. São as pessoas que trabalham nessas empresas e que estão respondendo confidencialmente. Então, para você enrolar todo mundo, fica muito mais difícil, né? Você tem que estar toda hora, é isso que você, né, todo mundo está comentando, tem que transformar esse discurso em prática o tempo todo. Aquilo que eu falar, aquilo que eu escrever na parede, tem que estar sendo praticado, senão vou tomar um gongo, né? Então, e aí a tua primeira parte da pergunta, por isso que eu tenho essa visão otimista, né? Porque eu estou vendo esse negócio evoluir de uma maneira muito forte. Então, vamos pegar só alguns números só para ter uma ideia. A primeira pesquisa que a gente fez no Brasil foi em 1997. Aliás, não sei se todo mundo sabe, foi a primeira pesquisa desse tipo no mundo, né? Foi o Great Place do Brasil que lançou o primeiro ranking mundial. Hoje está em 60 países. Nessa primeira pesquisa, teve 80 participantes. Então, foi legal, algumas empresas apareceram, mas 80 entre as, né, milhares de empresas que a gente tem. Ano passado, a gente fechou com 2.000, e esse ano, até agora, já tem 2.000. Então, com certeza, vai dar muito mais. Então, claro, tem empresa que está lá porque quer ganhar um prêmio, óbvio, sempre vai ter isso. Mas a essência disso, a essência dessas empresas não é isso. Eu quero ter mais métricas de gestão. Porque, quando eu falei do RH virando CEO, porque tem tudo que é necessário para isso, tem um lado que a gente precisa trabalhar mais, que é número, que é métrica, que é medição, que é resultado. Acho que o Guilherme falou bastante disso. Um dos seus 4 pilares é resultado, não dá para deixar isso de lá. Então, a gente tem que estar acostumado com ter métrica. Então, a pesquisa te ajuda não a ganhar um prêmio, mas a ter mais métricas de gestão para saber o que olhar e o que priorizar. Então, isso está crescendo muito no mundo inteiro, e não só a nossa pesquisa, né? Tem um monte de pesquisas desse tipo hoje com força. Eu acho legal. Então, tem a nossa, que foi a primeira. Depois que a gente saiu da Abril, a Abril continuou fazendo uma outra pesquisa lá na CSA, que continua até hoje. Que bom que tem isso. Tem no Valor Econômico. Tem modelos novos surgindo hoje, tipo Love Mondays. Para mim, tudo isso está dentro de um mesmo grande objetivo. Eu não acho que nada disso é concorrente meu. Acho que está indo para o mesmo lugar, né, de você ter melhores empresas, melhores organizações, a partir de valorizar as pessoas. Todo mundo que põe uma medição dessa está provocando a organização, ela olhar mais para as pessoas, né, e o resultado dessa empresa vira a partir das pessoas. Quero pegar só um gancho de um negócio que o Guilherme falou, que eu acho bem interessante.
Você fala, a gente, né, foi o primeiro a lançar a licença maternidade de 40 dias úteis, né? Que deve dar, sei lá, quase 50 dias corridos, né? 56 corridos e 86 com as férias. Então, olha aí, Isso é paternidade, hein, Rui? Maternidade já claro, tem 6 meses. Claro. Mas você fica pensando, pô, vou liberar o cara, em vez de 5 dias, vai ficar, não é, 2 meses. Vou perder resultado, vou perder desempenho. O que a gente consegue extrair da pesquisa e medir é que o efeito é o contrário. Depois que você faz isso, esse cara vai estar tão mais comprometido com você, primeiro que ele quer ficar na tua empresa. Segundo que ele vai defender a tua empresa para Deus e o mundo. Pô, que marketing mais poderoso existe do que o cara que está lá dentro e fala, pô, essa empresa aqui é demais. Não fala mal da minha empresa. Gente, eu quero até pegar um gancho nisso, porque a gente usa isso até o último fio de cabelo na AVC. Porque o esforço de marketing, de investimento financeiro que se faz para 1 milhão de pessoas no Facebook é igual ao de 135 empregados. O mesmo resultado, gente. Para que fazer lá fora? Se dá para fazer com o empregado. Não faz sentido fazer fora. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo é uma pesquisa comparada, porque assim, o empregado, quando ele acredita, vive e tem coerência com aquilo dentro de casa, ele vai lá no Facebook, só que atinge com qualidade muito mais gente do que você faz via ação patrocinada. Você quer ver outro dado, Viana? Né? Então, imagina que você fez uma pesquisa dessa, deu o resultado lá 70%. 70% das pessoas aqui estão contentes, estão motivadas, estão engajadas. Pô, belo número. Né? No nosso modelo novo, essa empresa vai ser, inclusive, certificada pelo Great Place. Pô, legal, estou contente. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, você está pagando 100% das pessoas, né? Você contratou todo mundo, todo mês você vai pagar 100% do salário, vai fazer tudo direitinho. Só que só 70% está falando para você que está afim. Pô, então, se você conseguir trazer esses outros 30%, que você já pagou, você não está fazendo um investimento a mais. Só você cuidar melhor de alguns aspectos, você vai ter 30% a mais de força de trabalho engajado, fazendo, por exemplo, isso que você está falando, todos os dias do ano, inclusive quando está de licença. Incrível. A gente tem mais 2 minutinhos para terminar. A gente viu algumas perguntas que passaram aqui na tela. As duas perguntas que eu queria chamar a atenção agora são relativas a como o marketing pode apoiar o RH, seja na inclusão do público LGBT, seja no desenvolvimento de líderes, seja no desenvolvimento do EVP. Ou seja, as pessoas que estão aqui estão perguntando, identificando que é claro que existe uma conexão importante entre marketing e RH, assim como a gente vai ver conexão de RH com todas as outras áreas depois nos painéis mais tarde, mas especificamente com relação ao marketing, acho que já está bem claro, mas talvez alguma mensagem final sua, Vivi, e sua, Guilherme, como é que você trabalha junto com essa área para potencializar o trabalho que recursos humanos faz e que o marketing, no caso, também faz? Bom, gente, eu acho que uma das felicidades que eu tenho hoje é que, para mim, é um prazer trabalhar com o meu RH, né? Onde você senta, você tem ideia. Então, quando a gente vai junto, a gente vai longe. A conversa que a gente tem, que às vezes a RH não curte muito a minha intensidade, é que assim, eu só vou pôr para fora aquilo que é verdade. Então, essa coisa de que vamos inflar, não vamos inflar nada, não. Então, quando é verdade, a gente vai falar para quem precisa falar. Se não é verdade, vamos trabalhar dentro de casa, vamos fazer ser verdade. A gente acredita, a gente quer, a gente vai. Então, a gente tem uma conversa boa do tipo, será que esse assunto está maduro o suficiente para sair? Se não está, vamos trabalhar. Se tiver maduro o suficiente, a gente sai. A gente está numa indústria, né, de construção civil que as dimensões de diversidade nos dão muito trabalho. A gente está focado nisso nesse momento, mas eu ainda não tenho números lindos para mostrar. Os números vêm melhorando, a gente vem trabalhando arduamente nisso, mas não são números lindos ainda para a gente... os números que a gente gostaria de compartilhar. Mas estamos trabalhando. O nosso papel, o papel de todo mundo do meu grupo, é a gente ser muito cuidadoso para ver se a gente não está falando mais do que aquilo que uma pessoa põe o pé dentro da empresa e coloca. Porque a gente fazer uma troca de carreira é uma coisa muito crítica. A gente tem que respeitar essa decisão das pessoas. Então, a gente é muito cuidadoso para não fazer a empresa parecer diferente daquilo que ela é. A gente trabalha junto com a RH para entender que tipo de empregado a gente quer, para ir buscar esse. Né? Esse empregado tem a nossa cara, que vai olhar para a empresa e vai ser feliz lá dentro. E um prazer que eu tenho é que eu faço um trabalho de posicionamento de todo o comitê executivo. A primeira pergunta que a gente faz é:
Qual é o teu propósito? Porque não adianta eu trabalhar no propósito da companhia, eu tenho que trabalhar no do executivo. E aí criar uma ponte com o propósito da companhia, porque senão perde de verdade. Então a gente faz isso muito intensamente, mas eu tenho a felicidade do diretor de RH olhar para mim e falar: o meu propósito é que as pessoas sejam felizes aqui dentro. E aí fica fácil trabalhar. Então aí a gente vai longe. Muito bom. E assim como a Viviane gosta de trabalhar com a pessoa de RH, eu também gosto muito de trabalhar com a pessoa de marketing, de comunicação lá da Johnson, considerando até a complexidade, né? Tem a pessoa de marketing da farma, da consumo, da medical, e a pessoa de comunicação, e a pessoa de RH. O que eu vejo como fator crítico de sucesso é que não é uma missão do RH, não é uma missão do marketing, mas é uma missão da organização. Então, tinha a pergunta aí específica da comunidade LGBT, né? Assim como o aprendizado que a gente teve com Mulheres Sem Barreiras, o que a gente percebe é o seguinte: tem que ter um roadmap claro, o que a gente quer com isso, né? Qual é o objetivo? E, a partir desse objetivo, deixar claro como que a gente vai chegar lá. Então, a gente quer ter, obviamente, as pessoas com maior consciência de qual é essa questão. Então, a gente fez um treinamento de vieses inconscientes para toda a liderança da organização global, isso não é só Brasil. Então, as pessoas têm que entender que elas têm vieses inconscientes e como é que elas lidam com a diferença. A gente tem uma frente de uniformizar práticas, garantir que as nossas práticas, os nossos benefícios, eles são extensivos para casais homoafetivos e casais não homoafetivos, né? Então, a licença paternidade expandida, conforme eu apresentei para vocês, ela é válida para casais homoafetivos. Então, RH, marketing, relações institucionais, comunicação dos setores, a missão está clara, é isso que a organização quer, isso é coerente com os princípios e os valores da organização, e a partir daí as pessoas se engajam, as áreas se engajam e, de uma forma sistêmica, elas conseguem chegar lá juntas. Muito bom. A gente tem o tempo esgotadíssimo. Tive um chefe que falava para a gente sempre que o problema não estava nas áreas, estava entre as áreas. Acho que aqui a gente teve um bom exemplo de áreas que se conectam e conseguem obter um resultado muito maior, e tenho certeza que a gente vai ter outros exemplos disso aqui mais tarde. Muito obrigada a vocês três pela participação, obrigada a todos que assistiram, espero que tenham gostado, e a gente se encontra por aí para bater papo aí ao longo do dia. Até mais, gente. Obrigada. Muito obrigada a todos os nossos painelistas, foi um excelente debate.